Tá bom, então obrigada. Então vamos lá. Inicialmente eu gostaria de agradecer à Escola Superior de Advocacia pelo convite e faço isso em nome do querido professor Dr. Fábio Santana, um professor queridíssimo, não só pelo cuidado com as pessoas, como pelo aspecto profissional, um belíssimo profissional. Então, agradeço demais ao convite para conversar com vocês sobre ações constitucionais nesses dois encontros. Bom, quando a gente fala de ações constitucionais, primeiro é importante a gente entender quais são as ações que existem, as ações constitucionais, e em seguida pensar em como desenvolver o aspecto prático. Quando eu estava montando essa aula para vocês, eu pensei nisso, né? Desenvolver um aspecto prático para falar das ações constitucionais. Então, primeiro, é importante a gente ter em mente o seguinte: ações constitucionais, aqui nesse momento, a gente vai falar de ações do controle concentrado de constitucionalidade. Quando a gente fala de controle concentrado, nós temos algumas ações constitucionais que vão cuidar da proteção da Constituição Federal contra um ato normativo ou não normativo que esteja ferindo a Constituição. Então, foi editado um ato e ele feriu a Constituição. Mas existem também ações constitucionais voltadas à proteção da não edição de um ato normativo e que leve a uma situação de inconstitucionalidade. Então, acho que isso é importante a gente mencionar num primeiro momento. Então, do que a gente está falando? Quais são as ações constitucionais do controle concentrado que nós temos? Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essas são as ações que protegem a Constituição em face de um ato inconstitucional. Agora, nós temos também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é uma ação que protege a Constituição contra a inexistência de um ato, de um ato normativo, e essa inexistência leva a uma situação de inconstitucionalidade. Então, aqui no curso, nós vamos tratar de duas ações em razão de um ato inconstitucional e uma ação em razão da omissão inconstitucional. Nós vamos falar de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Na aula de hoje e na aula da semana que vem, nós focaremos na ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Depois, vocês terão aula com a querida também professora Juliana Bastos, constitucionalista da PUC, que vai falar de ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ação declaratória de constitucionalidade. Então, essa é a ideia do nosso curso. Bom, rapidamente, eu sou professora de Direito Constitucional da PUC, doutora em Direito Constitucional, escrevi algumas obras. Atualmente eu advogo, sou coordenadora do escritório modelo da Faculdade de Direito da PUC, que é o escritório de assistência jurídica que nós temos, é um núcleo de prática jurídica da PUC, e atualmente estou como vice-presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB. Então, vamos partir para o que interessa, que é o estudo do controle, das ações de controle. Na aula de hoje, nós falaremos de ação direta de inconstitucionalidade, aspectos gerais, a previsão constitucional e legal, objeto e finalidade, legitimados, e iniciaremos o procedimento, porque o procedimento total a gente vai ver na aula que vem. Então, podemos seguir? Sim? Se tiver rápido, vocês podem me falar. Rubens, fique à vontade. E em casa também, qualquer problema, é só falar que eu diminuo aí um pouquinho o ritmo. Então, olha só. Antes de entrar nas ações, ou especificamente na ação direta de inconstitucionalidade, vamos retomar algo que vocês já viram com o professor Fábio, mas apenas para a gente fazer uma linha de raciocínio para chegar na ADI. Então, olha só, quando a gente fala em controle de constitucionalidade,
Olha só, quando a gente fala em constitucionalidade ou inconstitucionalidade, esses termos nos levam a pensar em algo que está conforme a Constituição ou desconforme a Constituição. Então, a ideia de constitucionalidade e inconstitucionalidade nos traz a ideia de conformidade ou desconformidade com a Constituição. E nesse movimento de entender o que está conforme ou desconforme com a Constituição, nós temos uma lei e a Constituição Federal. Sendo que a Constituição, ela funciona como parâmetro do que está de acordo ou não. E a lei funciona como objeto do parâmetro. Ou seja, para a gente pensar em conformidade ou desconformidade com a Constituição e, consequentemente, constitucionalidade ou inconstitucionalidade, nós precisamos pensar em dois documentos normativos, sendo que um deles é o parâmetro e o outro é o objeto do parâmetro. Percebem? Então, quando a gente fala na Constituição, a Constituição é o parâmetro de comparação e a lei é o objeto do parâmetro. Então, quando nós vamos verificar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei, nós faremos a comparação entre um objeto do parâmetro, que é a lei, com a Constituição. Então, vocês percebem que para a gente falar de controle de constitucionalidade, nós precisamos pensar em um sistema hierarquizado de norma. Porque a Constituição é a norma que vai funcionar como parâmetro. Se ela funciona como parâmetro, ela está acima de qualquer ato normativo infraconstitucional. Se ela está acima de qualquer ato normativo infraconstitucional, significa que ela é o documento de mais alta hierarquia, ela é o documento supremo de um Estado. Daí falar, então, em princípio da supremacia da Constituição. Então, percebam que para a gente falar de controle de constitucionalidade, nós partimos do princípio da supremacia da Constituição. Nós partimos da posição hierárquica da Constituição. Olha, a Constituição é o documento máximo de um Estado. Se ele é o documento máximo de um Estado, todas as outras normas precisam respeitar a Constituição. Todas as outras normas precisam estar de acordo com a Constituição, em conformidade com a Constituição. Se elas não estiverem de acordo com a Constituição, elas são inconstitucionais. Uma norma inconstitucional que esteja ferindo o principal documento normativo de um Estado deve permanecer no ordenamento jurídico? Não. É aí que nasce o controle, a necessidade de controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Ok? Então, vamos lá. Olha só, existem duas espécies de controle repressivo de constitucionalidade. Na verdade, existe ainda o controle preventivo, que como não é o nosso foco, eu vou mencionar e me concentrar no controle repressivo. Na verdade, existem duas espécies de controle de constitucionalidade. O controle preventivo, que é como o próprio nome está dizendo, é aquele controle que busca prevenir que uma lei inconstitucional ingresse no ordenamento jurídico, que busca evitar que uma lei inconstitucional ingresse no ordenamento jurídico. Agora, pode acontecer de uma lei inconstitucional passar pelo processo legislativo e efetivamente ingressar no ordenamento jurídico.
Ou seja, nós dizemos que o preventivo não foi eficaz e uma lei inconstitucional ingressou no ordenamento jurídico. Então, nós precisamos ter forma de evitar que essa norma permaneça no ordenamento jurídico. É aí que nasce o controle repressivo de constitucionalidade. E dentro do controle repressivo, nós temos ainda duas espécies. O controle repressivo difuso e o controle repressivo concentrado. O controle repressivo difuso é aquele que acontece dentro de um caso concreto. Aquele que qualquer um de nós, enquanto advogados, podemos provocar o judiciário a exercer. Então, o controle repressivo difuso, ele, como acontece, como ele depende de um caso concreto, ele acontece dentro de um caso concreto, ele vai ser exercido por qualquer juiz, em qualquer tipo de ação. Por exemplo, há uma ação ordinária. É possível que a ação ordinária seja o ambiente para se exercer o controle difuso de constitucionalidade? Sim. Então, nós dizemos que o controle difuso, ele acontece dentro de um caso concreto, ele é exercido por qualquer juiz e é exercido por meio de qualquer forma processual. Então, há uma ação, uma reclamação trabalhista, é o ambiente apto a se exercer controle difuso, uma ação ordinária ou qualquer outra espécie de ação, qualquer outra forma processual. Existe uma segunda forma de controle repressivo, que é essa que a gente vai focar, que é o controle repressivo concentrado. O controle repressivo concentrado, e também tem algumas características muito peculiares dele, algumas características muito importantes para exercer esse tipo de controle. Primeira característica é que o controle concentrado, nós dizemos que ele é um processo, as ações do controle concentrado são exercidas por meio de um processo objetivo. Por que nós dizemos que o controle concentrado, ele é objetivo, né? A atuação é por meio de um processo objetivo. Por quê? Quando nós não, a gente vai ver quem pode, né? Mas quando se ajuiza uma ação no controle concentrado, não existem partes interessadas no resultado da ação. Então, o legitimado, que a gente vai ver quem são os legitimados, né? O legitimado, quando ele ajuiza uma ação no controle concentrado, ele não tem interesse subjetivo em ganhar ou perder a ação, como nós temos num processo subjetivo. O interesse que existe por meio da atuação do controle concentrado, das ações, é exclusivamente a defesa da Constituição. Então, percebem como não existem interesses subjetivos das partes, existe a defesa da Constituição, nós dizemos que é um processo objetivo. E daí, nascem diversas outras características do controle concentrado. Então, não se admite desistência, admite intervenção de terceiros por meio do amicus curiae. Não há prazo para o ajuizamento da ação. E percebam, por que não há prazo para o ajuizamento da ação? Porque o objetivo é a defesa da Constituição. Se essa ação serve para declarar a inconstitucionalidade da lei, se a lei for inconstitucional, não existe, ela não vai deixar de ser inconstitucional. Então, isso tudo decorre da característica do processo objetivo, ok? Então, as ações do controle concentrado são ações que têm como característica ser um processo objetivo, ok? Uma outra característica bem importante do controle concentrado, e aqui a gente está falando em âmbito federal, existe também o controle em âmbito estadual, mas em âmbito federal, o foro para o ajuizamento da ação é exclusivamente o Supremo Tribunal Federal. Então, as ações do controle concentrado, elas tramitam perante o Supremo Tribunal Federal, ok?
Sempre lembrando, aqui nós estamos falando de controle em âmbito federal. Quando eu digo controle em âmbito federal, estou dizendo, olha, nós estamos controlando a constitucionalidade de leis, atos normativos, não normativos, em face da Constituição Federal. Então, se esse controle é em face da Constituição Federal, quem vai julgar esse tipo de ação é o Supremo Tribunal Federal. Eu repito muito isso, por quê? Porque existe um controle super importante também, que é o controle em âmbito estadual. Só que em âmbito estadual, nós temos as leis, os atos não normativos, que vão ser controlados em face da Constituição estadual. Daí o foro competente para ajuizamento e julgamento é o Tribunal de Justiça, é outro, ok? Aqui a gente vai focar no controle em âmbito federal. E, além disso, uma outra característica importante do controle concentrado é que existem instrumentos processuais específicos, como a gente acabou já adiantando, né? Que instrumentos processuais são esses? Se nós estamos falando pela via de ação, quais são os instrumentos processuais? Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Acho que tem alguma questão aqui, mas acho que não é especificamente da aula sobre lista de presença. Gente, qualquer coisa podem me chamar também por áudio, tá? Fiquem à vontade. Então, os instrumentos processuais específicos são ADI ou ação direta de inconstitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, aqui, já adiantando e falando desses instrumentos que existem no controle concentrado por via de ação. Ação direta de inconstitucionalidade ou ADI. Ação declaratória de constitucionalidade ou ADC e arguição de descumprimento de preceito fundamental ou ADPF. Tranquilo até aqui? Sim? Maravilha. É só mais a parte introdutória, né? Só para a gente puxar o gancho agora para as questões específicas. Quando a gente fala dos aspectos constitucionais e legais de ADI, ADC e ADPF. Bom, primeiro, aspectos constitucionais, onde vem prevista ou onde vem previstas essas ações? Na Constituição Federal, artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição, que vai falar da competência para julgar essas espécies de ações. Então, olha só, artigo 102, que traz a competência originária, a competência recursal do Supremo. No inciso 1º, bom, artigo 102 caput, estabelece o quê? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. Então, vejam que aqui a gente já enxerga o Supremo como o guardião da Constituição. E é nesse papel de guardião da Constituição que a competência do Supremo, que é competência do Supremo, julgar as ações do controle concentrado. Então, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, inciso 1º, processar e julgar originariamente. Então, percebam que é competência originária do Supremo Tribunal Federal julgar as ações do controle. Então, a linha A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, aqui, o que chama atenção, que eu acho que é interessante a gente já puxar, é que o artigo 102, inciso 1º, a linha A, já estabelece qual é o campo material, ou seja, o objeto da ADI. Então, olha só, da ADI e da ADC, né? A gente foca em ADI, mas é importante mencionar também a ADC, que o campo material da ADI é julgar, o campo material da ADI é lei ou ato normativo federal ou estadual. E o campo material da ADC, embora não seja o foco, é lei ou ato normativo federal.
Então, em âmbito constitucional, o fundamento está no artigo 102. Em âmbito legal ou infraconstitucional, a lei que regulamenta a ADI e a ADC é a Lei 9868 de 99. Então, percebam que a Lei 9868 de 99, ela dispõe sobre processo e julgamento da ADI e da ADC. E é o capítulo 2º da lei que vai falar da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. É interessante também mencionar que a lei regulamentou a ADI e a ADC em 99. A Constituição é de 88. Então, quando a Constituição foi promulgada, essa também é uma observação importante, a Constituição, quando ela foi promulgada, ela trouxe a previsão da ADI e da DPF. A ADC ingressou depois. A DPF era uma novidade. Não é o foco, mas a DPF era uma novidade. E a ADI, na realidade, já existia. A ADI já existia desde 1965. E tinha algumas características diferentes, porque a ADI ela foi prevista em 65, com apenas um legitimado. Esse legitimado era demissível ad nutum. Então, tinha toda uma característica relacionada à ADI. Mas esse instrumento de controle concentrado, ele já tinha nascido, né, antes da Constituição de 88. Então, já havia regulamentação desse instrumento antes da edição da Lei 9868 de 99. Quem regulamentava a ADI era o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, em 88, quando foi promulgada a Constituição, a ADI ela já pôde ser utilizada, porque ela já tinha regulamentação. O que aconteceu é que, em 99, foi editada uma lei especificamente para a ADI e para a ADC, e também uma lei específica para a ADPF, que foi a Lei 9882 de 99. Tranquilo até aqui? Sim? Tanto aqui quanto no online. Gente, tudo bem? Tem alguma dúvida? O ritmo tá tranquilo? Eu vou entender que sim, qualquer coisa é só me parar, ok? Quando a gente fala, então, em objeto da ADI, porque agora a gente vai focar na ação direta de inconstitucionalidade, como eu falei para vocês. Quando a gente fala em objeto e finalidade da ADI, que é mais um dos tópicos da aula, vamos começar pela finalidade e falar um pouco mais detidamente do objeto, ok? Olha só, qual é a finalidade da ADI, ou ação direta de inconstitucionalidade? Aqui sempre surge uma pergunta bem interessante em aula, mas acho que é importante a gente dar uma palavrinha sobre isso. Olha só, o objeto da ação direta de inconstitucionalidade é declarar a inconstitucionalidade da lei. Às vezes parece muito óbvio, e realmente é óbvio falar que a finalidade, que a finalidade é declarar a inconstitucionalidade. Não fica tão óbvio assim quando a gente pensa em ADI e ADC, porque muitas vezes vem a pergunta, mas para que existe a ADC e ela é uma ação de sinais trocados se nós já temos a ADI? Então, vejam, é aí que a finalidade ela passa a ter uma importância interessante. A finalidade da ADI é declarar a inconstitucionalidade da lei. E sempre que a gente ajuiza uma ADI,
A gente pede a procedência, a gente não, como eu falo sempre para vocês, os legitimados, pedem a procedência do pedido para, se a gente está pedindo a procedência para declarar a inconstitucionalidade da lei. Pode acontecer de uma ADI ser julgada improcedente. Aí sim a norma vai ser declarada constitucional. É aí que nós dizemos que ADI e ADC são ações de sinais trocados. Por quê? Porque quando você pede a procedência da ADI, do pedido em ADI, a procedência é para que seja declarada a inconstitucionalidade da lei. Então, percebam que um legitimado, ele só vai ajuizar uma ADI se a intenção for para ver declarada a inconstitucionalidade dessa lei. Aí começa a nascer o porquê que surgiu a ação declaratória de constitucionalidade, ok? Porque nós jamais entraremos com uma ação para pedir a improcedência do pedido. Então, se é para pedir a procedência é para que seja declarada a inconstitucionalidade dessa lei, desse ato normativo, ok? E objeto da ADI. Quando nós falamos no objeto da ADI, a gente pode até voltar para a página anterior, quando a gente fala dos aspectos constitucionais, o que diz o artigo 102, inciso 1º, a linha A, que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a ação, processar e julgar, né? Originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, quando nós perguntamos qual é o objeto da ADI, olha só, o objeto significa contra que tipo de ato é possível ajuizar uma ADI. Então, o objeto da ADI é lei ou ato normativo federal ou estadual. Percebam que, olha, o objeto da ADI é um, o objeto da DC é outro, e o objeto da DPF é outro ainda, ok? E tanto faz falar qual é o campo material da ADI ou qual é o objeto da ADI. O importante é entender que o objeto da ADI é ou lei ou ato normativo. De que espécie? Federal ou estadual. Tranquilo até aqui? Deixa eu ver se tem alguma. Alguma dúvida? Por enquanto não. Vamos seguir. Bom, primeiro, quando a gente fala lei em âmbito federal e lei em âmbito estadual, lei federal produzida pelo Legislativo Federal, Congresso Nacional, Câmara e Senado. Lei estadual produzida pelo nosso Poder Legislativo Estadual, Assembleia Legislativa, ok? Então, aqui ainda não tem grandes complicações, grandes dificuldades. A gente identifica uma lei federal porque foi produzida pelo Legislativo Federal, lei estadual em âmbito estadual. Agora, como a Constituição fala que o objeto da DI é lei ou ato normativo, é importante a gente entender o que é lei, o que é um ato normativo. Então, olha só, a lei é uma norma jurídica, normalmente criada pelo Poder Legislativo. Então, a característica da lei é que ela é um ato geral e abstrato, tá? Então, o que a gente pode pensar como lei? Uma lei complementar é uma lei ordinária, uma lei. Então, normalmente, aquilo que tem nome de lei, a gente pode chamar de lei, ok? Que significa, seriam lei ordinária, vamos pegar o artigo 59 da Constituição Federal, que trata das espécies normativas.
Então, se a gente for pensar num sentido restrito, são as leis, aquilo que tem nome de lei, maravilha. Lei ordinária, lei complementar e até mesmo a lei delegada, que ela não é utilizada porque se utiliza muito mais a medida provisória. Mas lei tem nome de lei, ok? Trouxe aí 2 exemplos para vocês, lei ordinária e lei complementar. Ambas estão no rol do artigo 59. Então, se a gente abrir o artigo 59, são espécies, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, se a gente entender lei num sentido restrito, a gente chama de lei só lei complementar, lei ordinária e lei delegada. Se a gente entender num sentido amplo, são todas as espécies normativas. É uma forma de interpretação também. O importante é que tenha nome de lei ou não tenha nome de lei, as demais espécies normativas do artigo 59, se a gente não chamar de lei, elas entram no rol dos atos normativos. Então, elas também serão o objeto da ADI. O importante é que, seja por um lado, seja por outro, não é lei, porque não tem nome de lei, mas está no rol das espécies normativas, vai ser um ato normativo. Embora nem todas aquelas espécies normativas tenham conteúdo de lei, a gente vai falar disso, ok? Então, se for lei, a lei ordinária é uma lei complementar é uma lei, mas se não entrar nesse conceito mais amplo de lei, vai ser um ato normativo. Então um decreto legislativo, um ato normativo, ok? O que está lá no artigo 59. Agora, ato normativo também não são só aquelas espécies normativas que não têm nome de leis e que estão no artigo 59. Ato normativo é um ato dotado de generalidade e abstração, que tem aquela finalidade da lei, que é regular condutas, e não necessariamente tem a roupagem, o formato da lei, mas também pode ser passível de ADI, ok? Então, quando a gente fala no ato normativo, ele acaba abrangendo uma gama mais ampla de normas. O que pode ser considerado um ato normativo? Por exemplo, regimentos internos de tribunais são atos normativos, eles não são leis. Eles não foram produzidos pelo Poder Legislativo, mas é possível ajuizar uma ADI contra um dispositivo de um regimento interno de um tribunal? É possível, ok? Por quê? Porque a Constituição, ela fala que é objeto de ADI uma lei ou um ato normativo, em âmbito federal ou âmbito estadual. Resoluções também são consideradas atos normativos, ok? Então, percebam que o importante para ajuizar uma ADI é essa característica da generalidade e abstração do ato normativo. Se não tiver nome de lei, mas tiver conteúdo de generalidade e abstração, é passível de ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o objeto da ADI é lei ou ato normativo. O importante do ato normativo, o que caracteriza o ato normativo, é ele ser dotado de generalidade e abstração. E por que é importante mencionar isso, né? Por que é importante frisar isso? Porque alguns atos, algumas até espécies normativas que se encontram no rol do artigo 59, embora tenham a nomenclatura de ato normativo, seja lei em sentido amplo, seja de ato normativo, alguns podem não ser passíveis de ADI porque não tem a característica da generalidade e abstração. Então, por exemplo, bom, aqui eu trouxe para vocês as espécies normativas que a gente já conversou, né, que estão no artigo 59. Então, emendas, leis complementares, leis ordinárias,
leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, agora, o que acontece é que, por exemplo, nós vimos que o decreto legislativo é uma espécie normativa. O decreto legislativo é uma espécie normativa normalmente utilizada para disciplinar competência do Congresso Nacional. Então, as competências do Congresso estão lá no artigo 49 da Constituição Federal. Resolução normalmente disciplina a competência da Câmara, no artigo 51, competência do Senado, no artigo 52. Então, percebam que, olha, decreto legislativo é uma espécie normativa. Mas nem todo decreto legislativo é ato normativo. Por quê? Porque para ser ato normativo, precisa ter a característica da generalidade e abstração. E alguns atos normativos não têm essa característica de generalidade e abstração. Por exemplo, artigo 49, inciso 3º da Constituição. O que diz o artigo 49, inciso 3º? É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, como eu falei para vocês, as competências do 49, em linhas gerais, elas são disciplinadas por decreto legislativo. Mas, artigo 49, inciso 3º, fala que é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente e vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Percebam que não é um ato normativo geral e abstrato, e sim um ato normativo concreto, que incide na autorização do presidente a se ausentar do país. Então, por isso que nós dizemos que nem todo decreto legislativo é ato normativo. Para ser considerado ato normativo, tem que ter a característica da generalidade e abstração. Outras observações importantes. Está tudo tranquilo por aí também, né? Outras observações importantes. Quando a Constituição Federal fala que é objeto da DI, lei ou ato normativo, o Supremo entendeu da seguinte forma: lei ou ato normativo editado após a Constituição de 88. Ou seja, antes dessa, desculpem, trazer uma outra observação, depois a gente fala dessa. Se a lei editada for revogada no decorrer do processo da ADI, há perda do interesse processual, ok? Então, o Supremo já entendeu que há uma lei revogada, uma lei editada depois da Constituição Federal, mas revogada no decorrer do processo, há perda do objeto. Uma terceira observação importante, que eu acabei adiantando, mas vamos trazer para o momento correto. Lei ou ato normativo que são passíveis de ADI são as leis editadas após a promulgação da Constituição de 88. Então, após a Constituição de 88. Por quê? Porque lei editada anteriormente à Constituição, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não é passível de ADI. E percebam, por que não é passível de ADI? Porque uma lei editada anteriormente à Constituição de 88, ainda que ela não esteja em conformidade com a Constituição, o fenômeno que incide nessa lei não é da inconstitucionalidade ou constitucionalidade, e sim da recepção ou não recepção dessa lei. E o Supremo já entendeu que, já que não é caso de análise de constitucionalidade e sim de recepção, não é na ADI que se faz esse tipo de análise de não recepção, ok? Então, olha, uma lei editada, qual é o objeto da ADI? Lei
ou ato normativo federal ou estadual, editada após a Constituição, porque aí sim se faz a análise da constitucionalidade ou não. Com relação às leis anteriores à Constituição, o que se verifica em face da Constituição é se essa lei foi recepcionada ou não recepcionada pela Constituição Federal. Então, se é esse o fenômeno aplicável às leis anteriores à Constituição, o ambiente para verificar essa recepção ou não é a ação direta de inconstitucionalidade. Vai ter forma de exercer controle de constitucionalidade? Sim, mas não por meio de ação direta de inconstitucionalidade, ok? Então, não cabe ADI de lei anterior à Constituição. E uma última observação, que também é importante a gente mencionar, é com relação à lei municipal. Então, por que nós focamos tanto no artigo, e agora eu vou voltar um pouquinho, no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Porque é o próprio artigo 102, inciso 1º, a linha A, que traz o campo material da DI. E o campo material da DI é lei ou ato normativo federal ou estadual. A própria Constituição não incluiu a lei municipal. Então, a doutrina diz, e o Supremo também, que houve silêncio eloquente com relação à lei municipal. Ou seja, propositalmente, a Constituição não incluiu a lei municipal. Então, vejam, cabe a ADI, cuidado, mais uma vez, cabe a ADI em âmbito federal de lei municipal? Não. Por quê? Porque, novamente, o objeto ou o campo material da DI é lei ou ato normativo federal ou estadual. Não cabe a DI em âmbito federal de lei municipal. Por que eu fico frisando em âmbito federal? Porque existe o controle de constitucionalidade em âmbito estadual também. Então, vocês abrirem artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, vocês vão ver as diretrizes que a Constituição Federal dá para o controle estadual, controle de constitucionalidade em âmbito estadual. Em âmbito estadual, cabe a ADI de lei municipal que fira a Constituição Estadual. Então, percebam, não cabe em âmbito federal, mas cabe em âmbito estadual. Uma questão que eu acho bem interessante de a gente abordar é a seguinte. A gente está falando que cabe a DI de lei ou ato normativo, como que a gente interpreta o artigo 59 da Constituição Federal, né? Aquelas espécies normativas, seja considerando lei, seja considerando ato normativo, aqueles atos que estão no artigo 59, deixa eu voltar para o artigo 59, são passíveis de ADI, exceto se não forem atos, não tiverem essa natureza de ato normativo. Mas vamos focar um minutinho em uma das espécies normativas do 59, e aqui eu lanço uma pergunta, que é a seguinte: cabe ADI de emenda à Constituição? E aí, será que cabe a ação direta de inconstitucionalidade de emendas à Constituição? É relevante, a gente precisa pensar nisso, principalmente com a Constituição que nós temos, que já foi emendada várias vezes. Cabe ADI? Naturalmente que cabe, né? Embora a emenda à Constituição venha a alterar artigos da própria Constituição, existe um pedaço da Constituição que não pode ser alterado. E não é só isso, né? Existe um pedaço da Constituição que não pode ser alterado, existem momentos em que a Constituição não pode ser alterada, e existe, inclusive, um procedimento correto caso uma emenda seja rejeitada, por exemplo.
né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Quer dizer, quando que não cabe a ADI, aliás, quando cabe, né? Quando que a Constituição Federal, ao ser emendada, ela pode estar, essa emenda pode ter sido exercida de forma inconstitucional. Quais são os cenários? O cenário mais básico qual é? Se uma emenda à Constituição ferir o que da Constituição Federal? As cláusulas pétreas, né? Então, é editada uma emenda que venha, por exemplo, a abolir um direito individual do artigo 5º. Ela vai ser inconstitucional. Cabe a ADI contra essa emenda? Naturalmente que sim, ok? É interessante também a gente pensar, vamos falar da própria separação dos poderes, acho que é relevante a gente pensar nessas situações, né? Quando que uma emenda também pode ser tida por inconstitucional, por ferir uma cláusula pétrea. Olha só, nós temos lá no artigo 60 da Constituição Federal, parágrafo 4º, tem as cláusulas pétreas. Dentre elas, uma cláusula pétrea fundamental é a separação de poderes. Quando a gente fala em separação de poderes, nós estamos falando do quê? Da independência e harmonia entre os poderes. Ou seja, para que os poderes tenham independência e harmonia, as suas funções têm que ser respeitadas, as suas competências têm que ser respeitadas. Então, percebam que, caso seja ditada uma emenda que venha, por exemplo, a esvaziar as funções de um poder, ela vai ser constitucional? Ou ela fere uma cláusula pétrea essencial ao Estado brasileiro, ao Estado democrático, ao Estado de direito? Então, percebam que quando a gente faz essa avaliação do que é o controle de constitucionalidade, é importante a gente ter em mente como proteger a Constituição Federal das emendas que constantemente são editadas. Então, quando a gente fala, separação de poderes é uma cláusula pétrea, então esvaziar as funções de uns poderes, isso não é permitido por emenda. E quais são os argumentos que a gente utilizaria para fazer a defesa desse ponto de vista? Olha só, artigo 60, parágrafo 4º, ele fala assim: não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir um dos incisos do artigo 60. Então, separação de poderes não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir a separação de poderes. Então, percebam que, assim, nada que seja tendente a abolir. Vejam como a proteção é mais ampla. E isso é fundamental para a gente criar um raciocínio constitucional na defesa dessas propostas ou das edições que, no entender do operador do direito, é uma proposição inconstitucional. Percebam? Então, cabe, sim, ADI contra uma emenda à Constituição. Caso, primeira situação, ela venha a ferir uma cláusula pétrea. Agora, existe algum outro campo em que essa emenda pode ser tida por inconstitucional? Então, olha que interessante. A Constituição Federal traz como vedação material as cláusulas pétreas, vedação circunstancial, caso ela seja editada na vigência de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal. Então, uma emenda discutida, votada e aprovada, caso tenha sido decretada uma intervenção federal, ainda que o conteúdo seja constitucional, ela é inconstitucional. E também lembrando que uma proposta de emenda rejeitada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, ok? Então, uma emenda pode sim ser objeto de ADI. Tranquilo até aqui? Então, olha, nós vimos aspectos gerais, vimos os aspectos constitucionais e legais, vimos a finalidade da ADI e o objeto da ADI. Agora,
A gente vai passar por um ponto muito importante, que são os legitimados. Eu sempre falo em aula, né? Quais são os espaços que a gente tem para atuar dentro de direito constitucional? Aqui a gente vai enxergar alguns espaços de atuação dentro do direito constitucional. Querem ver? Bom, quando a gente fala em legitimados da ADI, nós estamos nos referindo aos autores que podem ajuizar uma ADI. E esses legitimados, eles estão expressamente previstos na Constituição, artigo 103. Então, como eu já falei para vocês no início desse nosso bate-papo, a ADI, ela surgiu antes mesmo da Constituição de 88. Ela surgiu em plena ditadura militar. E quando a ADI foi criada, a Constituição Federal, ela trazia a previsão de apenas um legitimado para ajuizamento da ADI. Então, em 65, quando foi criado o instrumento de controle concentrado, o único legitimado para ajuizamento de ADI era o Procurador-Geral da República. E isso foi até a Constituição de 88. E como eu falei para vocês, a Constituição de 88, ela manteve a ADI como instrumento de controle, só que ela teve algumas inovações, alguns pontos muito importantes, como, por exemplo, ela ampliou o número de legitimados para o ajuizamento da ADI de 1, que era apenas o Procurador-Geral da República, para 10, que são os 10 legitimados do artigo 103, ok? Aqui, eu até vou fazer uma observação, que assim, alguns falam 12, outros falam 10. Por quê? A gente vai ver o porquê aqui, quando a gente falar do governador de estado e quando a gente falar das mesas das assembleias legislativas, tá? Mas o fato é que a Constituição ampliou de forma significativa os legitimados da ADI. Então, por meio do artigo 103 da Constituição. É o 103 que trouxe essa previsão. Uma palavrinha muito breve, aqui nós já falamos que existem 3 ações do controle concentrado por via de ação na Constituição Federal. Tanto a ADI, quanto a ADC e a DPF. E atualmente, os legitimados, tanto da ADI, quanto da ADC e da DPF, são os mesmos. Nem sempre foi assim, ok? Os legitimados da ADI, eles já estavam previstos na Constituição de 88, no artigo 103. Os legitimados da ADC, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas a ADC foi criada por meio de emenda. A emenda 3 de 93, que trazia um número restrito de legitimados, e a emenda 45 de 2004 ampliou esse número de legitimados e equiparou aos legitimados da ADI. E os legitimados da ADPF, eles foram previstos na Lei 9882 de 99, que é a lei que regulamenta a ADPF, embora ela remeta ao artigo 103, dizendo que são os mesmos legitimados da ADI. Mas o cenário que a gente tem hoje é que os legitimados da ADI são os mesmos da ADC e os mesmos da ADPF. E quem são esses legitimados? Os 10 legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. E é interessante que eu vou falar de todos eles para vocês, mas já até trazendo uma forma de lembrar desses legitimados. Nós temos, dentre os legitimados, representantes do Executivo, em âmbito federal e estadual, representantes do Legislativo, em âmbito federal e estadual, representantes do MP e da OAB. E daí tem partido, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Ótimo. O César pergunta como é feito o controle de constitucionalidade em relação à recepção de norma anterior à Constituição. Não cabe a ADI, mas cabe a DPF, que é um instrumento subsidiário. A DPF ela é utilizada, César, sempre que não couber ADI nem ADC, ok? O mesmo vale
Então, para lei anterior à Constituição Federal, para a lei municipal, então, os atos anteriores à Constituição, e tem ADPFs interessantes sobre isso, né? Esses atos são controlados por meio de ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tranquilo? Sim? Bom, então, que legitimados são esses? Estou falando tanto dos legitimados, que são os mesmos. Então, hoje nós temos os mesmos legitimados para a ADI, ADC e ADPF. Quem são eles? Então, olha, já trouxe uma ideia geral que tem membro do Executivo, membro do Legislativo, membro do MP, OAB, daí partido, que a gente vai ver, confederação sindical e entidade de classe. A gente vai ver também os cenários. Opa. Então, ó, quem são? Aqui a gente tem algumas observações interessantes e aqui alguns aspectos muito práticos para entender os legitimados. Quem são os legitimados? Como eu falei para vocês, tem membro do Executivo em âmbito federal e estadual. Quem pode ajuizar uma ADI? Presidente da República e governador de estado / governador do DF, que eu coloco tudo junto, por isso que eu falo que tem 10 legitimados, ok? Então, em âmbito do Executivo, presidente e governador de estado. Quem mais é legitimado? Mesa, e cuidado, porque quem é legitimado é a mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal e as mesas das Assembleias Legislativas, dos estados / Câmara Legislativa do Distrito Federal, ok? Então, ó, aqui a gente já tem 5 legitimados, só com o Executivo e Legislativo. Quem mais é legitimado? Procurador-Geral da República, que sempre foi, ok? Conselho Federal da OAB. Então, cuidado que em âmbito federal, quem é legitimado? O Conselho Federal da OAB. Por fim, também aqui tem que tomar um cuidado, porque é partido político com representação no Congresso Nacional. Confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Percebam que são os 10 legitimados para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, são 10h58. A Raíssa pergunta da mesa. Eu vou falar um pouquinho da mesa e a gente em seguida, a gente faz um intervalinho de uns 10 minutinhos no máximo, não sei, vejam o que vocês acham, ou 5 minutinhos, só para vocês beberem uma água, respirarem e a gente já retoma. Mas antes eu respondo a pergunta da Raíssa. Raíssa diz, eu não entendi quem é a mesa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou da Assembleia Legislativa. A mesa da Câmara é quem dirige os trabalhos na Câmara dos Deputados. A mesa do Senado, quem dirige os trabalhos no Senado, e as mesas das Assembleias Legislativas são quem dirige o trabalho nas Assembleias Legislativas. Então, quem é legitimado não são todos os parlamentares. Percebam que na Câmara nós temos 503 deputados. Eles são dirigidos por suas mesas diretoras. Então, a Câmara tem a sua mesa diretora, o Senado tem a sua mesa diretora e as Assembleias Legislativas também têm as suas mesas diretoras. Então, eles que são os legitimados a ajuizarem a ação direta de inconstitucionalidade. Tudo bem? Sim? Perfeito. Gente, vamos fazer um intervalinho de 5, daí fica ao critério, 5 ou 10 minutinhos, só para a gente respirar e volta em seguida, pode ser? Ah, maravilha. Então, vamos lá. Eu apresentei para vocês os legitimados. Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho nesses legitimados. Quando que é possível ajuizar? Se tem algum requisito. Então, percebam que a gente estava no seguinte cenário. Antes da Constituição, nós tínhamos um legitimado e depois da Constituição, nós passamos a ter 10 legitimados. Bom, o que aconteceu nesse cenário? Supremo Tribunal Federal criou uma jurisprudência restritiva acerca dos legitimados do controle por meio de ADI.
Por quê? Ele disse, bom, não são todos os legitimados que vão poder ajuizar ações sobre qualquer assunto. Alguns legitimados, por sua própria natureza, podem ajuizar ações sobre qualquer assunto. Outros, não. Outros legitimados vão precisar demonstrar interesse no ajuizamento da ADI. Ou seja, eles vão precisar demonstrar pertinência temática. Então, vocês começam a perceber alguns aspectos práticos aqui que a gente precisa abordar? Então, olha, quem pode ajuizar uma ADI, nós já vimos, são os 103 legitimados no controle. São os 10 legitimados do artigo 103, ok? Então, quem pode ajuizar são os 10. Mas o Supremo falou, não é todo mundo que vai poder ajuizar ação direta de inconstitucionalidade sobre qualquer assunto, não. Alguns precisam demonstrar interesse, ou seja, precisam demonstrar pertinência temática. Com isso, o Supremo criou os legitimados universais e os legitimados especiais. Ele dividiu os legitimados em duas categorias, os universais e os especiais. Então, vamos lá. Quem são os legitimados universais, ou seja, que podem ajuizar ação sobre qualquer assunto? São os que estão em azulzinho, ok? Presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, PGR, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, né? Então, justamente em razão do papel do advogado, indispensável, a administração da justiça, e o partido político com representação no Congresso Nacional, ok? Os demais, o Supremo entendeu que eram legitimados especiais. Então, os legitimados universais são chamados de neutros ou universais, os legitimados especiais são chamados de interessados ou especiais. Ok? E quem são os legitimados especiais? Percebam que são aqueles em âmbito estadual, ok? Então, governador de estado, /DF, e mesas das Assembleias Legislativas, /Câmara Legislativa. Além disso, a confederação sindical e a entidade de classe de âmbito nacional. Esses 4 são os legitimados especiais ou interessados. E qual é a característica dos legitimados especiais? Eles precisam demonstrar na própria petição inicial. Então, percebam que eles precisam abrir um tópico na petição inicial para demonstrar, para apresentar, justificar a pertinência temática desses legitimados, ok? Então, os legitimados especiais precisam demonstrar pertinência temática. Quem são os legitimados especiais? Governador de estado, /DF, mesa da Assembleia Legislativa, ou seja, aqueles em âmbito estadual, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. E o que seria, então, essa pertinência temática? Porque, olha, os legitimados especiais precisam demonstrar interesse no ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Esse interesse foi chamado pelo Supremo Tribunal Federal, e percebam que isso foi criação da jurisprudência. A lei não fala em legitimados neutros ou especiais. Isso foi interpretação do Supremo. Precisam demonstrar esse interesse no ajuizamento da ação, é chamado de pertinência temática. Então, o que é a pertinência temática? Olha só, é a relação de pertinência entre o objeto da ADI e a atividade do legitimado. Isso é pertinência temática. Então, vamos entender, vamos explicar o que é pertinência temática? Relação de pertinência entre o objeto da ADI e a atividade do legitimado.
Um legitimado especial, ele pode ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade em face de uma lei que tenha alguma relação com a atividade que ele exerce. Então, por exemplo, nós já vimos que a entidade de classe de âmbito nacional é um legitimado especial. Então, ele não pode ajuizar ação direta de inconstitucionalidade em face de qualquer norma, de qualquer lei. Ele pode ajuizar ação direta de inconstitucionalidade em face de lei que tenha alguma relação com a atividade que ele exerce. Então, por exemplo, uma entidade de classe, uma associação em defesa dos produtores de laranja, uma associação em defesa dos produtores de castanha. Percebam que a pertinência temática essa lei tem que ter alguma relação com a atividade que ele exerce. Isso é pertinência temática. E essa pertinência temática, o legitimado precisa demonstrar na própria petição inicial, como eu falei para vocês. Ok? Algumas observações também. Primeiro, então vamos falar dos legitimados especiais, porque os legitimados neutros, eles podem ajuizar ação sobre qualquer assunto. Quer dizer, eles estão, repetindo, como legitimados no ajuizamento da ADI, eles estão no papel de defensores da Constituição Federal, ok? Eles protegem a Constituição contra uma lei inconstitucional. E vocês sabem que, assim, em última análise, por que serve o controle? Para manter a harmonia do ordenamento jurídico. Por que manter a harmonia do ordenamento jurídico? Porque se for editada uma lei e ela está em desacordo com a Constituição, ok? Se ela está em desacordo com a lei máxima, que é a Constituição, ela tem que ser retirada, porque quem vale mais é a Constituição. E quem retira são os instrumentos de controle. E percebam que, por que o controle serve para preservar a harmonia do ordenamento jurídico? Porque se a gente permitir que uma lei infraconstitucional, inconstitucional, permaneça no ordenamento, nós estamos dizendo que essa lei é mais importante do que a Constituição. Então, vocês percebem que a gente acaba subvertendo o ordenamento jurídico? Dando mais importância para uma lei inconstitucional, se ela continuar, do que a própria Constituição. Então, por isso que a gente diz que o controle serve para preservar a harmonia do ordenamento jurídico. Então, vamos para os legitimados especiais, porque, como eu falei para vocês, os legitimados neutros podem ajuizar a ADI em face de uma lei que trate de qualquer assunto. Os especiais, não. Os especiais, eles precisam demonstrar pertinência temática, que é essa relação de pertinência entre a sua atividade e o conteúdo da lei, o objeto da lei. Então, primeiro legitimado especial que a gente precisa fazer algumas observações. Tanto o governador de estado quanto as mesas das assembleias legislativas, eles são especiais, precisam demonstrar pertinência temática. O que seria demonstrar pertinência temática para o governador e para as mesas das assembleias? Eles podem ajuizar ADI em face de uma lei que traga assunto que seja pertinente ao seu próprio estado. E percebam que não precisa ser, primeiro, apenas lei estadual e não precisa ser apenas lei daquele estado especificamente. Ela tem que ter relação com aquele estado. A lei que vai ser objeto de ADI e que quem vai ajuizar vai ser o governador de estado, por exemplo, essa lei deve impactar de alguma forma aquele estado. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma ADI, que eu trouxe de exemplo para vocês, a ADI 2656. Uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo governador de Goiás. Essa lei, objeto dessa ADI, era uma lei do Estado de São Paulo que tinha reflexo na economia do Estado de Goiás. Então, vocês percebem a pertinência temática, nesse caso, do governador de Estado?
Quer dizer, por que o governador de estado pôde ajuizar uma ADI contra uma lei do estado de São Paulo? Porque essa lei impactava na economia do estado de Goiás. Então, não é só, pertinência temática é demonstrar que o governador de estado só pode ajuizar uma ADI em face de uma lei do seu próprio estado. Não. Ele pode ajuizar uma ADI em face de uma lei que tenha algum reflexo, por exemplo, reflexo econômico no seu estado. Isso vale para o governador e vale para a mesa da Assembleia Legislativa. Um segundo legitimado, que também é especial, é a confederação sindical. Então, percebam que quem é legitimado ou quem é legitimada é a confederação sindical. Sindicato não é legitimado e federação sindical também não é legitimada para ajuizar uma ADI em âmbito federal. Quem é o legitimado é a confederação sindical. Então, na realidade, o sindicato se reúne em federações e as federações se reúnem em confederações. Então, a confederação sindical é a entidade sindical mais amplo espectro, ok? E também a confederação sindical também precisa demonstrar interesse. A confederação sindical, ela pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade em face de uma lei que diga respeito a assunto relacionado à categoria que ela representa. Tem uma ADI interessante, que é uma ADI ajuizada pela Confederação Sindical dos Estabelecimentos de Ensino, estabelecimentos particulares de ensino, em face da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, percebam, olha, a Confederação Sindical dos Estabelecimentos Particulares de Ensino. Qual é a atividade dessa confederação? Uma atividade relacionada à proteção e defesa dos direitos dos estabelecimentos particulares de ensino. Então, quando que elas vão poder, quando ela, porque a confederação sindical, quando que ela vai poder ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade? Quando aquela lei editada trouxer algum impacto na atividade que ela exerce. Então, ela precisa, como eu falei para vocês, essa pertinência temática é um tópico aberto na petição inicial, justificando essa pertinência, essa relação de pertinência entre a atividade desenvolvida e o legitimado. A confederação sindical, ela será a confederação quando ela reunir ao menos 3 federações sindicais, ok? Aqui, nós temos um legitimado bem interessante, e são esses momentos que eu falo muito da aplicação do direito constitucional na prática. Então, quais são os espaços de atuação que nós temos em que é possível atuar especificamente com o direito constitucional, que é sempre uma questão que a gente traz, né? Então, olha só, um outro legitimado especial é a entidade de classe de âmbito nacional. Então, aqui a gente tem algumas observações muito importantes para fazer. A gente tem que entender o que é uma entidade de classe e o que é um âmbito nacional. Então, olha só, entidade de classe é uma entidade que representa... Essa era a interpretação mais antiga do Supremo Tribunal Federal, a gente vai começar com ela, tá? Porque houve um avanço aí por uma jurisprudência cujo relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso.
entidade de classe de âmbito nacional. Então, a gente tem que dividir aí em duas partes, para entender o que é uma entidade de classe, que pode ajuizar uma ADI, e quando essa entidade de classe tem âmbito nacional. Então, olha só, entidade de classe, conceito clássico, é uma entidade que representa os interesses de determinada categoria profissional ou econômica, ok? Então, a entidade de classe tem que ter essa natureza de representar os interesses de uma categoria profissional ou uma categoria econômica. Então, uma associação de determinada que defende os interesses de determinada atividade profissional, tá? Então, médico, economista, exerce uma atividade profissional? Exerce. Então, para o conceito clássico, já era considerada entidade de classe. Então, poderia ajuizar uma ADI. Daí só precisaria verificar se em âmbito nacional, a gente já fala disso. Então, entidade de classe que defende os interesses de uma categoria profissional. Entidade de classe que defende os interesses de uma categoria econômica. Então, os interesses de uma associação em defesa de uma categoria que, embora não seja profissional, tenha essa característica de exercer uma atividade econômica. Então, como eu falei para vocês, produtores de laranja, produtores de sal, produtores de castanha do Brasil, ou dentre diversos produtores, por exemplo, podem ser considerados entidades de classe? Sim, se demonstrarem essa categoria econômica e se demonstrarem ter âmbito nacional, ok? Então, esse sempre foi o conceito mais clássico de entidade de classe em âmbito do Supremo Tribunal Federal. Em âmbito nacional, já adiantando, é aquela entidade de classe que tem representatividade em pelo menos 9 unidades da federação, ou seja, em pelo menos 9 estados. Isso é ter âmbito nacional. Essa foi a interpretação do Supremo também, e o Supremo relativizava essa interpretação quando a atividade era muito restrita pela própria natureza da atividade. Então, a Associação dos Produtores de Sal, não dá para ter produtor de sal em 9 estados. Por quê? Porque essa atividade é mais restrita. Então, nesse caso, o Supremo até relativizava o âmbito nacional, mas sempre com esse conceito de entidade de classe. O que aconteceu? Em 2018, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi relator de uma ADPF, mas vejam, como eu falei para vocês, os legitimados são os mesmos. Então, o que valia naquele cenário vale para as ADIs também. Da ADPF 527, que foi ajuizada pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, ABGLT-QIA+. Então, foi ajuizada uma ADPF pela ABGLT. E quando o ministro Luiz Roberto Barroso foi relator dessa ação, vejam, para admitir e julgar essa ação, ele precisava enfrentar o conceito de entidade de classe, que inicialmente eram só aquelas entidades que representavam categorias profissionais e categorias econômicas. E naquele momento, o ministro Luiz Roberto Barroso admitiu a ADPF, ampliando, e vejam, de uma forma muito positiva, ampliando o conceito de entidade de classe. E por que eu falo que foi de uma forma muito positiva? Porque controle de constitucionalidade é instrumento para defender a Constituição. Se é instrumento para defender a Constituição, quando a gente amplia o conceito de entidade de classe, a gente permite que mais entidades protejam a Constituição. Então, vocês percebem a importância desse novo entendimento, dessa nova interpretação? Quer dizer, antigamente, o controle, por meio desse legitimado, ficava restrito às entidades que defendiam interesses de categorias profissionais e econômicas. E aqui, ampliando esse conceito, o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu como classe, para fins de conceito de entidade de classe, o conjunto de pessoas
ligadas por uma mesma atividade econômica, já era. Profissional, o que mudou? Ou pela defesa de interesses de grupos vulneráveis, cujos membros a integrem. Então classe passou a ser também o conjunto de pessoas ligadas pela defesa de interesses de grupos vulneráveis, cujos membros a integrem. Então, com isso, ele ampliou o conceito de entidade de classe. Então, hoje, é possível ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade não só por entidade que exerce atividade profissional ou econômica, mas também por entidades que defendam interesses de grupos vulneráveis. Isso trouxe uma amplitude maior. Então, e por que eu falo que isso é relevante para a gente entender os espaços em que nós podemos atuar com direito constitucional? Atualmente, uma associação em defesa de direito, desde que ela tenha esse âmbito nacional, essa categoria da representatividade, mas uma associação em defesa de grupos vulneráveis pode ajuizar ADI. Vocês percebem o fortalecimento do controle, então da defesa da Constituição Federal e o próprio fortalecimento de direitos fundamentais? Porque percebem que quando as ações do controle, elas também servem para proteger direitos fundamentais. E quando a gente permite que uma associação em defesa de grupos vulneráveis ajuize uma ação no controle concentrado, nós estamos, em última análise, protegendo direitos fundamentais. Ok? Tranquilo até aqui? Não, na verdade, o que significa essa representatividade em 9 unidades da federação, essa aqui é a dificuldade, vamos dizer assim, essa representatividade em 9 unidades da federação é que essa categoria, essa entidade de classe tem que ter representação em 9 unidades da federação. Então, por exemplo, isso vale tanto para... Vamos pensar na entidade de classe de âmbito nacional. É uma entidade de classe que tem essa representatividade. Então, tem que ter essa entidade de classe em 9 unidades da federação. Tá? Isso vale... A associação, a ABGLT, por exemplo, é uma associação em âmbito nacional. A representação constituída, exatamente. É constituída enquanto entidade em cada estado. E aqui, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar um aspecto prático de como elaborar a petição inicial, ok? Então, vou tratando dos legitimados e como que esse legitimado efetivamente redige a petição inicial. Claro que a gente vai ficar só nos legitimados nesse momento, mas na próxima aula a gente vai trabalhar outros aspectos da própria petição inicial, do procedimento e do julgamento, ok? Então, como eu falei para vocês, olha, o presidente da República é um legitimado? É um legitimado. Agora, quando a gente fala também dos legitimados, alguns legitimados têm capacidade postulatória, isso é relevante também para a gente entender esse momento de elaboração da petição, né? Então, alguns legitimados têm capacidade postulatória e outros legitimados não têm capacidade postulatória. Então, se eles não têm capacidade postulatória, eles precisam ser representados por advogados. Então, assim, ou o legitimado pode postular diretamente, ou ele precisa ser representado por advogado. E, em regra, os legitimados, esse foi também o posicionamento clássico do Supremo Tribunal Federal, em regra, os legitimados, eles têm capacidade postulatória, ou seja, eles podem postular diretamente em juízo. Alguns não têm.
Então, quais são os que não têm? Entendimento clássico. Os que estão previstos nos incisos 8º e 9º do artigo 103. Então, incisos 8º e 9º são partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional, porque a entidade de classe e a confederação, eles estão no mesmo inciso, eles estão no inciso 9º. Então, em regra, os demais legitimados têm capacidade postulatória. Então, olha só, vamos de um por um e vamos ver como são ajuizadas essas petições iniciais. O presidente da República, o que acontece? O posicionamento do Supremo é que o presidente não tinha capacidade postulatória. Esse posicionamento, ele foi alterado. Então, olha só, na ADI 6764, o presidente da República, ele ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade por ele mesmo. Então, porque se entendia que ele tinha capacidade postulatória. Então, para ajuizar por ele mesmo, como se inicia uma petição inicial de ação direta de inconstitucionalidade? O presidente da República, com fundamento no artigo 103, inciso tal, e daí ajuiza a ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo tal, da lei tal. Então, percebam que assim, não está ajuizando uma ação em face de alguém, como a gente já conversou no comecinho, porque é um processo objetivo. O posicionamento mais recente é que o presidente da República, ele precisa ser representado. Representado por quem? Quem que representa o presidente da República judicialmente? O advogado-geral da União. Então, esse posicionamento foi... o Supremo Tribunal Federal teve esse posicionamento na ADI 7633. Então, nessa ADI, na realidade, foi uma ADI ajuizada pelo próprio presidente da República. Não, essa é uma ADI que já tinha esse fundamento no artigo representado pelo advogado-geral da União. Mas teve a ADI ajuizada diretamente pelo presidente da República, foi a 6764, em que o Supremo Tribunal Federal não admitiu a ação porque não tinha sido representado, porque o presidente da República não tinha sido representado pelo advogado-geral da União. Então, para redigir uma petição em ação direta de inconstitucionalidade, no caso dos legitimados que precisam ser representados, como que é essa redação? O presidente da República representado pelo advogado-geral da União com fundamento no artigo 103, inciso tal, daí vem a ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo tal da lei tal. Ok? Então, no caso do presidente da República, a STF entendeu que precisa ser representado pelo advogado-geral da União e como, então, o presidente redigiria uma petição inicial em ação direta de inconstitucionalidade. Presidente representado pelo AGU com fundamento no artigo 103, e daí dá continuidade à petição inicial. Para o governador do estado, a mesma coisa. Agora, quem defende o governador de estado? O procurador-geral do estado. Então, o governador precisa ser representado pelo procurador-geral do estado. Na petição, como ficaria? O governador de estado, representado pelo procurador-geral do estado, com fundamento no artigo 103 da Constituição, e vejam que pode ser o artigo 103 da Constituição, pode ser o artigo 103 da Constituição, o artigo 2º da Lei 9868, e podem ser os dois, porque o fundamento da legitimação, né, para agir na ação direta de inconstitucionalidade, ele está previsto na Constituição, e só a Constituição já bastaria, mas a Lei 9868 repete quem são os legitimados no controle concentrado. Então, numa eventual petição inicial, normalmente o que se faz? Coloca, normalmente, os dois fundamentos. Colocando um só, já basta? Já basta. Mas é importante a gente ter em mente que, numa petição, é importante trazer o fundamento constitucional e ou legal do legitimado também. Ok? Então, para o governador de estado, precisa ser representado
pelo Procurador-Geral do Estado, e como que ficaria essa petição inicial? O governador do Estado, representado pelo Procurador-Geral do Estado, com fundamento no artigo tal, inciso tal, e daí dá continuidade à petição inicial. E as mesas? Mesa da Câmara e mesa do Senado Federal. As mesas precisam ser representadas pela advocacia do Senado Federal. Então, a mesa da Câmara é representada pela advocacia da Câmara, a mesa do Senado representada pela advocacia do Senado Federal, ok? E como ficaria, então? Então, aqui eu trouxe uma ADC, né, com essa fundamentação, ADC 33, que na redação da petição inicial menciona a mesa do Senado Federal, por meio da advocacia do Senado, com fundamento no artigo 103, inciso tal, da Constituição Federal, e essa representação da mesa do Senado pela advocacia do Senado vem prevista na Resolução do Senado 9 de 97. Com relação à mesa da Câmara, ela precisa ser representada pela advocacia da Câmara. A mesa do Senado, a mesma coisa, precisa ser representada pela advocacia do Senado, e as mesas das Assembleias Legislativas, o mesmo raciocínio. Então, essa representação pela advocacia, seja da Câmara, seja do Senado, seja das Assembleias Legislativas, ela vale, a representação pela advocacia vale para a mesa da Câmara, mesa do Senado e mesa das Assembleias Legislativas. Então, como ficaria essa petição? Mesa da Câmara, por meio da advocacia da Câmara, ou mesa do Senado, por meio da advocacia do Senado, com fundamento no artigo tal, da Constituição, e mesa da Assembleia Legislativa do Estado tal, por meio da advocacia da Assembleia Legislativa do Estado tal. E o Procurador-Geral da República? Vejam, o PGR, ele tem capacidade postulatória. Então, ele não precisa ser representado. Ele já tem a capacidade postulatória. Então, no caso do PGR, como que ficaria uma petição ajuizada pelo PGR? O Procurador-Geral da República, com fundamento no artigo 103, inciso 6º da Constituição, ou o Procurador-Geral da República, com fundamento nos artigos 102, inciso 1º, a linha A e P da Constituição, 103, inciso 6º, e 129, inciso 4º da Constituição. Então, percebam que, assim, basta o Procurador-Geral da República com fundamento no artigo 103, porque aqui está a legitimidade do Procurador-Geral da República. Agora, é possível também fundamentar em outros dispositivos da Constituição? Naturalmente, sim. Então, o artigo 102, por que o artigo 102? Porque o artigo 102 já fundamenta a ação direta de inconstitucionalidade em face de lei ou ato normativo federal ou estadual. O 129, ele traz as competências do Ministério Público, ok? Então, seja fundamentando no artigo 103, seja com uma fundamentação mais ampla no sentido de, então traz o legitimado do 103, o objeto do 102, as competências do Ministério Público no 129. Está fundamentando. É assim que começa uma petição inicial em ação direta de inconstitucionalidade. O PGR pode ajuizar diretamente, sem necessidade de advogado. E a confederação sindical? Confederação sindical, entidade de classe, partido político, todas elas não têm capacidade postulatória. Para postular em juízo, precisam de um advogado. E como que ficaria, então, a petição inicial, por exemplo, ajuizada por uma confederação sindical? Então, olha só. A confederação sindical, o nome da confederação, entidade sindical de grau superior. Então, vocês percebam que, por que na petição inicial é colocado entidade sindical de grau superior? Porque não é o sindicato que pode ingressar, não é a federação sindical que pode ingressar.
é a entidade sindical mais ampla, que é justamente a confederação sindical. Então, ó, a confederação sindical tal, entidade sindical de grau superior, representante do, e daí traz a representação dessa confederação sindical em todo o território nacional, daí, inscrito no CNPJ número tal, com sede em, vem por meio de seus advogados, daí sim, a confederação ajuiza a ação direta de inconstitucionalidade em face da lei XYZ, ok? A confederação sindical tem que ser representada por advogado. Então, lá no final, quem assina são os advogados. O partido político. Partido político, como eu falei para vocês, ele é o partido político que pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade é um partido político com representação no Congresso Nacional, ok? Então, tem uma dúvida no chat, eu já volto para essa dúvida. O partido político com representação no Congresso Nacional. Então, primeira dúvida que surge é, o que seria um partido político com representação no Congresso Nacional? Partido político com representação no Congresso Nacional é partido político que tenha, pelo menos, um membro eleito, seja na Câmara, seja no Senado. Precisa ser nas duas? Não, pode ser tanto na Câmara quanto no Senado Federal, ok? Então, isso significa partido político com representação no Congresso Nacional. Deixa eu voltar para a dúvida. Caso o presidente da Câmara esteja ocupando a presidência da República provisoriamente, nas ausências do presidente e do vice, e haja a necessidade de ajuizar uma DI, a representação, neste caso, seria feita pela AGU ou pela Advocacia da Câmara. Na verdade, se ele está na qualidade de presidente da República, essa representação é a representação da presidência da República, ok? Se ele tivesse na qualidade de mesa da Câmara, a representação é de advocacia da Câmara. Ele estando na qualidade de presidente da República, ocupando a presidência da República, nessas ausências provisórias, quem está ajuizando essa DI, nesse caso especificamente, seria o presidente da República, representado pela Advocacia Geral da União. Ok? Então, o que vai prevalecer aí é quem está efetivamente ajuizando a ação, se é o presidente da República, se é a presidência da República, não é o presidente da República, ou a mesa da Câmara dos Deputados. Tranquilo? Sim? Nossa, o tempo voa. A gente tem mais alguns legitimados aí, mais algumas observações importantes, mas vamos lá. Partido político. Então, tranquilo, o que significa partido político com representação no Congresso Nacional. Quer dizer, tem que ter um representante eleito. Aquele partido tem que ter tido um eleito, seja na Câmara, seja no Congresso, já tem essa representação no Congresso Nacional. E daí, o partido político, ele também não tem capacidade postulatória, ele também precisa ser representado por seus advogados. Mas como que ficaria uma petição inicial no caso do partido político? E como eu falei para vocês, lembram dos espaços de atuação em direito constitucional? Aqui é um. Eu sou advogado de um partido político, eu sou advogada de um partido político. Aqui a gente tem um espaço bem amplo de atuação com direito constitucional. E como ficaria essa petição inicial? Olha só, o partido político XXX, daí precisa mostrar que tem representação no Congresso Nacional, devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral e inscrito no CNPJ número tal, na forma do seu estatuto social, pelo seu presidente, vem por seus advogados abaixo assinados. Então, mais uma vez, o partido político precisa ajuizar a ação por meio de seus advogados. Então, ele já tem um formato aí de como iniciar uma petição inicial ajuizada por um partido político, ok?
Entidade de classe, mesma coisa. Então, por exemplo, a Associação Brasileira, porque, como eu falei para vocês, tem que ter o âmbito nacional, XXX, associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ tal, com representação em âmbito nacional, até respondendo a sua questão. Então, percebam que a associação tem que ter essa representatividade em âmbito nacional, com sede em tal lugar. Então, percebam que são os requisitos da própria petição inicial, para qualificar o autor, que no nosso caso é o legitimado, né? Então, com representação em âmbito nacional, com sede em, então, o endereço, representada na forma de seu estatuto social pelo presidente e tal, vem por seus advogados abaixo assinados, e daí ingressa com, dá continuidade à petição inicial. Ok? Então, com isso, a gente já fecha os legitimados. Eu vou dar uma palavrinha sobre o procedimento, porque a gente vai continuar esse procedimento na semana que vem. Então, a gente vai falar um pouco de petição inicial. Da petição inicial, percebam que a gente falou só dos legitimados, mas a gente já sabe como iniciar uma petição inicial em ação direta de inconstitucionalidade, ok? Então, a gente começa o procedimento, vou mostrar para vocês como começa, a semana que vem a gente retoma. Então, olha só, sobre procedimento, primeiro a gente tem que lembrar a quem se endereça uma petição inicial em ação direta de inconstitucionalidade. Então, olha só, a petição inicial, ela é endereçada ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ok? Bom, ela é distribuída para um ministro relator. E sempre lembrando que quando a gente fala em controle concentrado de constitucionalidade, declaração de inconstitucionalidade, deve ser observado o princípio da reserva de plenário. O que significa princípio da reserva de plenário? Que uma ação no controle concentrado, ela é julgada pelo plenário, no caso, por ser controle concentrado, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, não é por uma turma, pela primeira turma ou pela segunda, é pelo tribunal pleno, em razão do princípio da reserva de plenário. Mas, de qualquer forma, essa ação é distribuída a um relator, e o relator recebe... E uma outra característica importante da ação direta de inconstitucionalidade é que percebam que o processamento da ação direta de inconstitucionalidade, ele é muito mais simples do que um processo comum, o processamento de uma ação ordinária. E por quê? Pela própria natureza da ação. Então, olha só, o relator recebeu a petição inicial, ele vai conduzir o processo. Como que é essa condução do processo? Primeiro, vamos pensar que a petição inicial, como a gente vai falar semana que vem, é muito mais simples, certo? Então, se ela é muito mais simples, alguém, o legitimado, está ajuizando uma ação contra uma lei inconstitucional, ok? Então, qual é o pedido final nessa petição inicial? É pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade de uma lei, para que seja julgado o procedente, o pedido para declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então, o relator, recebendo a petição inicial, qual é o caminho que essa petição inicial, que esse processo vai seguir? Ele manda, pede informações aos responsáveis pela edição do ato impugnado. Então, normalmente, quem são os responsáveis pela edição do ato impugnado? Depois a gente vai ver na prática como que funciona esse caminho, mas é só começando esse processo. Normalmente, legislativo. Então, Câmara e Senado. Pode ser também o Executivo. Ok? Por quê? Porque o Executivo, seja porque ele iniciou o processo legislativo, o presidente da República ele pode iniciar o processo legislativo, ele tem iniciativa para propor um projeto de lei, e o presidente da República também sanciona uma lei. Então, quem são os responsáveis pela edição do ato? Legislativo e o Executivo, porque ele tem participação
no processo legislativo. Após as informações dos responsáveis pela edição do ato, é citado o advogado-geral da União. Qual é o papel do advogado-geral da União? Defender o ato impugnado, em regra, defender o ato impugnado. Então, o relator recebeu, pediu informações aos responsáveis pela edição do ato, os responsáveis forneceram as informações, o processo vai para a AGU para defender o ato impugnado e ao PGR para quê? Quem é o PGR nesse procedimento? O fiscal da lei. Então, o Procurador-Geral da República, ele emite, e ele tem autonomia, liberdade para decidir nesse sentido, né? Ele emite um parecer pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do ato. E aí, sim, recebidas as informações, citado a AGU, intimado o MPF, né, o Procurador-Geral da República, para se manifestar, o processo pode... Tem um outro momento, que eu já falo para vocês, mas o processo pode ser colocado em pauta para julgamento. Percebam que é muito simplificado o processo da DI. E por que é simplificado? Porque o objetivo é a defesa da Constituição Federal. Ok? Então, passou pelas responsáveis, vai para o AGU e vai para o Procurador-Geral da República. Normalmente, o Procurador-Geral da República, ele emite um parecer muito bem fundamentado, que muitas vezes é utilizado até pelo próprio relator na fundamentação, para dar procedência ou improcedência a essa ADI, declarando a inconstitucionalidade na procedência ou a constitucionalidade na improcedência. Mas a gente vai ver toda essa etapa de procedimento, então, como que o relator pede as informações para os responsáveis, quem são os responsáveis, como que eles prestam informações, depois vai para o AGU, como que o AGU defende o ato impugnado, depois vai para o PGR, o PGR vai emitir um parecer, mas às vezes o PGR ele foi legitimado, ele foi o autor da ADI, como que fica nessas situações. Daí a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, esse procedimento especificamente, na aula que vem, que a gente vai tratar do procedimento da petição inicial e dos efeitos da decisão no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Então, acho que são essas as observações por hoje. Eu agradeço a presença física ou online de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a semana que vem. Obrigada, Raíssa.